Meus irmãos, por favor, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 6 e o verso de número 7. Amém? Todos acharam? Apenas 2 versículos, a qual nós estaremos aqui meditando. O verso de número 6 e 7 do capítulo de número 1. Verso 6 diz assim: por esta razão, venham lembrar-lhe que ele reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Pena, por favor, continue com a sua Bíblia aberta, principalmente os nossos adolescentes. Amém? Não vamos aqui usar não vai ser uma pregação expositiva no que se diz respeito a decorrer por um texto em específico, mas como essa epístola é uma epístola ou uma carta bem pequena, convido os irmãos a continuar com a sua Bíblia aberta para nós olharmos e analisarmos outros versículos. Amém? Meus irmãos, esta carta ou epístola a qual o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo é uma das cartas pastorais. E dentre elas é uma carta a qual nos chama a atenção pelo seu conteúdo, como todas as cartas, né? Ela nos chama a atenção por conta do conteúdo. E esta carta, meus irmãos, ela tem algumas coisas que nos chama a atenção, me chama a atenção, que esta carta, para mim, penso eu, que esta carta poderia ser chamada como a carta de despedida do apóstolo Paulo. Ou também poderia ser o testamento do apóstolo Paulo. Penso eu assim porque esta carta é a última carta a qual o apóstolo Paulo ele escreve. E o apóstolo Paulo ele não escreve esta carta em sua casa de verão. O apóstolo Paulo ele não escreve esta carta tirando férias, não, de forma alguma. O apóstolo Paulo ele escreve esta carta para Timóteo dentro da prisão. Ele vivenciava os seus últimos momentos. E ele, quando escreve esta carta, estava passando por momentos difíceis da sua vida. Momentos que, se nós fôssemos vivenciar, acredito eu que nós não aguentaríamos. O apóstolo Paulo vai mencionar nesta carta que ali no capítulo de número 4, meus irmãos, a qual o apóstolo Paulo convida Timóteo para se apressar a ter ir com ele. Ele vai falar no verso de número 13: quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Ou seja, o apóstolo Paulo estava vivendo momentos difíceis naquela prisão a qual ele se encontrava. Ao diferente da primeira prisão a qual o apóstolo Paulo ele enfrentou, não vivenciava as mesmas coisas. A primeira prisão a qual o apóstolo Paulo passou, ou teve que enfrentar, era uma prisão domiciliar. Ele tinha oportunidade de receber visitas, tinha uma casa alugada a qual ele tinha oportunidade de receber os irmãos e até de compartilhar o evangelho. Mas essa segunda prisão, a qual o apóstolo Paulo está passando e está vivenciando, é um momento muito difícil da sua vida, da sua carreira ministerial. O apóstolo Paulo é colocado em uma masmorra, em lugar frio. E ele vai fazer menção isso no capítulo 4, verso número 13, quando ele pede que Timóteo leve até ele o quê? No verso número 13, a capa de frio. E ali o apóstolo Paulo vivenciava momentos difíceis do seu ministério. Estava colocado em uma prisão, sozinho. E ele vai fazer uma menção aqui que eu também acho bem interessante. No capítulo 1 e o verso de número 15, confira aí na sua Bíblia, onde vai dizer sobre a situação do apóstolo Paulo. Ele diz: você já deve estar ciente que todos da província da Ásia me abandonaram. O capítulo de número 4, a qual nós também lemos, o verso de número 9, vai dizer: empenha-se por vir até aqui mais depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou.
Ou seja, o apóstolo Paulo, além de viver em uma prisão, ter que passar por momentos difíceis, dentre eles o frio, algo que nós não conseguiríamos viver também hoje, porque por qualquer coisinha, por muito menos, nós nos entristecemos. É a solidão, o abandono. O apóstolo Paulo está na prisão, está passando por momentos difíceis, e dentre esses momentos difíceis, o apóstolo Paulo agora também tem que vivenciar o abandono, o desprezo, pessoas a qual ele pregava, compartilhava o evangelho, compartilhava essa mensagem das boas novas, e agora o apóstolo Paulo se depara em uma prisão preso, abandonado. Nem a capa de frio ele estava, né? Mas, meus irmãos, o que me chama a atenção diante desse contexto a qual o apóstolo Paulo ele se encontra, é que é um cenário a qual, se nós nos encontrássemos desta forma, nós diríamos como as pessoas dizem, é o fundo do poço, não é isso? Como diz no Nordeste, é o fim da picada. Não tem mais o que fazer. Mas o apóstolo Paulo, o que me chama a atenção, meus irmãos, nesta noite, nesta epístola em específico, é que o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta para Timóteo, e ele, por mais que ele esteja vivendo momentos adversos da sua vida, ele vai nos ensinar grandes coisas. Verso 1, vai testificar do seu ministério. Verso 1 do capítulo 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo. Se fosse qualquer um de nós, fosse qualquer um pregador de hoje, se encontrasse preso, abandonado, ele se esqueceria do seu ministério. Eu? Nunca. Deus me chamou para a obra. Como? De qual forma eu estaria vivendo isso? Não, Deus tem uma promessa na minha vida, né? O meu Deus é dono do ouro e da prata, não é isso? E se qualquer um de nós estivéssemos passando por uma luta como essa, a primeira coisa que nós iríamos dizer: Deus me esqueceu. Mas o apóstolo Paulo usa diferente, meus irmãos. Ele testifica do seu ministério: estou preso, mas eu sou apóstolo de Cristo Jesus. As pessoas me prenderam, mas não prenderam o evangelho, a mensagem a qual eu carrego. Estas eram as palavras do apóstolo Paulo. E ele vai dizer no verso de número 3 do capítulo 1, onde ele vai dar ação de graças. Olha, imagine o cenário do apóstolo Paulo preso, com frio, passando, possa até ser fome. E ele diz para Timóteo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa. A situação a qual o apóstolo Paulo estava vivenciando não impedia dele glorificar a Deus, dele testificar o Deus a qual ele servia, e ele vai fazer esta menção: o Deus a qual eu sirvo desde os meus antepassados. De consciência limpa. E ele vai dizer: porque sem cessar lembro de você nas minhas orações. Quando eu estava lendo isso ontem, meus irmãos, eu fiquei dizendo: meu Deus, muitas das vezes nós oramos assim por alguns irmãos, oramos pelos nossos amigos, não é isso? Mas só quando vai tudo bem, não é isso? Mas quando você está na luta, às vezes você não consegue nem orar por você mesmo, porque o discurso que está nas nossas bocas é: ore por mim, ore por mim. 6 horas por mim, né? 6 horas, né? De até a hora, 6 horas por mim, não é isso? Mas o apóstolo Paulo estava enfrentando momentos difíceis, mas ele diz: olha, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações. E não era só de noite não, era noite e dia. E quando eu orava a Deus, pedindo que o Senhor me desse uma palavra, e o Senhor me deu esta, eu disse assim: se os irmãos não gostar, falar com o irmão Milton, né, que foi ele que chamou. Mas esta é a palavra a qual Deus tem para nossas vidas nesta noite. E quando eu orava, o Senhor me deu um tema nesta mensagem, onde diz: sermos crentes avivados não nos impede de vivermos perseguições ou lutas. Você pular, você falar em línguas, você ser cheio de Deus, não lhe isenta de você vivenciar dias difíceis.
O apóstolo Paulo estava, acredito eu, vivendo os piores momentos da sua vida. Mas ele orava, dava graças a Deus por ser um apóstolo, testificava do Deus a qual ele servia e ainda orava pelos irmãos. Diz ele que lembro das suas lágrimas. Ele não só lembrava do apóstolo ou de Timóteo, mas ele também lembrava das suas lágrimas. Ele não estava, meus irmãos, somente atento ao irmão Timóteo, mas ele diz no verso número 4 do capítulo 1, a qual nós lemos, diz: lembro das suas lágrimas. Ele poderia muito bem, meus irmãos, neste momento do seu ministério, mandar uma carta dizendo: Timóteo, estou sofrendo, choro dia e noite, mas não, a palavra dele era diferente. Ó, eu lembro de você, Timóteo, lembro das suas lágrimas. Isso aqui é só para crente, meus irmãos. Isso aqui é só para crente que encontrou Jesus e tem Jesus na sua vida. Isso aqui nos ensina, meus irmãos, que mesmo que você vivencie lutas, dificuldade, mas nós temos deveres para com o nosso próximo, para com os demais. Lembre dos seus irmãos que também estão sofrendo. Ah, irmão João Vitor, mas você não sabe a luta que eu estou passando. Nem quero saber, porque eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é orar. Orar por você. E o Senhor está me fazendo me lembrar de uma experiência que eu tive. Em um certo dia que eu orava, não sei se alguns irmãos lembram que pela quinta-feira na minha casa nós tínhamos um círculo de oração. E eu estava nesse dia, eu lembro que um dia de quinta-feira, o pastor, na época o pastor Luciano estava com a gente na minha casa, e eu estava muito triste, só Deus, meus irmãos, sabia como eu estava naquele momento. Uma tristeza tomou conta do meu coração, e o pastor estava lá em casa, e nós conversando, rindo, mas dentro de mim uma tristeza. E eu fui acompanhar ele até a portaria, e quando nós fomos pegar o elevador, eu estava falando com o Senhor, disse: Senhor, eu preciso que o Senhor use o pastor Luciano para falar comigo, para ele orar por mim, porque eu estou triste. Isso eram minhas palavras para com Deus. E aí nós chegamos até a portaria e ele foi embora. E eu disse: Senhor, o Senhor não usou ele para orar por mim? Eu preciso de oração. E lá vai eu falar os meus problemas para Deus. E aí eu peguei o elevador e eu lembro que quando eu entrei no elevador, duas mulheres entraram. E o apartamento delas era antes do meu. E eu lembro que quando parou o elevador para elas saírem, eu esperando elas saírem, ela disse: moço, por favor, ore por mim. E a outra: eu também quero oração. E eu naquela hora disse: meu Deus, mas o Senhor sabe que é eu que estou precisando de oração. Mas fiz o meu papel de crente. O que me chamou a atenção, porque eu nunca vi aquelas mulheres, eu não estava como diz, né, com roupa de crente, mas as mulheres disseram: ore por mim. E naquele momento eu orei, e naquele momento eu recebi a alegria dos céus. E eu acho, meus irmãos, que era isso que o apóstolo Paulo vivenciava. Ele estava sofrendo, orando, mas se lembrando dos demais irmãos que estavam também sofrendo, e Deus o alegrando, o fortalecendo. E o apóstolo Paulo fala que lembra das lágrimas, e diz que: olha, eu estou ansioso. E ele diz aqui, meus irmãos, que ele não estava ansioso, não era para receber a liberdade. Ele não estava ansioso aqui, não era esperando o advogado que ia lá levar, né, a sua liberdade, não. O apóstolo diz: olha, eu estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Meus irmãos, o que nós devemos aprender na nossa caminhada, tirar um pouco do foco de nós. Senhor, me dá isso, Senhor, faz isso na minha vida, Senhor, eu quero desse jeito, Senhor, é assim, assim, assado. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que mesmo diante as dificuldades, não impedia ele de ser um crente cheio de Deus. Por mais que ele se encontrasse fisicamente preso, mas o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, o Espírito Santo de Deus não impedia de ir até Paulo e o alegrá-lo e fortalecê-lo.
Isso aqui era um crente forte, meus irmãos. Como diz aí, isso aqui não era crente Nutella, não. Se eu não lhe der a paz do Senhor, você sai triste. Não é isso? O apóstolo Paulo, né? E o verso de número 6 e o verso de número 7, a qual nós lemos, qual nós vamos usar como base. Por esta razão, venham lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Quando nós vamos ver esta carta, a qual o apóstolo Paulo ele escreve para Timóteo, para o jovem obreiro, para o jovem pastor, ele tinha duas preocupações. Quando nós vamos ler a carta, nós vamos ver essas duas preocupações. A primeira preocupação não era com a sua vida. A preocupação do apóstolo Paulo não era se amanhã ele seria solto. O apóstolo Paulo aqui ele se encontra já de idade e ele não está preocupado se ele vai receber uma aposentadoria por tanto tempo trabalhado. Não. O apóstolo Paulo, ele tem uma preocupação com o evangelho, com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele está preocupado com a mensagem a qual estará sendo pregada quando ele não estiver mais. E ele vai dar alguns conselhos para Timóteo. Conselhos esses para que ele possa se tornar ou ser um bom obreiro e que ele pregue a palavra, para que ele pregue o evangelho. E essa primeira preocupação do apóstolo Paulo com o evangelho, com a mensagem, nós vamos ver lá em 1 Coríntios, quando ele escreve aquela carta para aquela cidade, onde havia ali muitos problemas, o apóstolo Paulo vai fazer menção disso, que a mensagem, que a loucura da pregação, né, para aqueles que perecem. Vamos lá, aqui nós estamos com a Bíblia aberta, 1 Timóteo, 1 Coríntios, é isso? 1 Coríntios, capítulo 1 e verso de número 18, vai dizer assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. O apóstolo Paulo, você vai ver no apóstolo Paulo essa grande preocupação com o evangelho, com a mensagem da cruz. E os tempos mudaram, o apóstolo Paulo agora vivencia os seus últimos momentos, mas a sua preocupação com o evangelho, com a mensagem, continua a mesma. E esta preocupação com que a mensagem ela continue sendo pregada, que ela não venha a ser contaminada com algumas ideias mundanas, gera no apóstolo Paulo outra preocupação, que da forma que eu estou pontuando aqui, a segunda preocupação. A segunda preocupação do apóstolo Paulo é com o comportamento de Timóteo, com o caráter de Timóteo. E quando eu lia esta mensagem, este texto, eu até escrevi aqui para não esquecer, porque é difícil, né? Que a preocupação do apóstolo Paulo nos leva a refletir que em tempos difíceis precisamos de crentes fortes. O apóstolo Paulo não só se preocupa com a mensagem, com a propagação do evangelho, com a ministração da palavra, mas também ele se preocupa que esta mensagem seja compartilhada por homens e mulheres fortes. Mas esta força aqui, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está mencionando, não é aquela a qual você está isento dos erros, não. A qual você acha que você sendo forte, você não erra, não é isto. Em 2 Crônicas, no capítulo de número 20, na oração de Josafá, ele vai dizer: em nós não há força, mas os nossos olhos estão postos em ti. Quando nós declaramos e nós reconhecemos as nossas limitações, o Senhor ele entra com providência na nossa vida e reaviva a chama a qual tem que arder em nossos corações. A nossa força, ela é diferente da que o mundo prega, que os filmes e as novelas apresentam, é diferente. É quando nós dobramos os nossos joelhos e dizemos: Senhor, eu sou falho, pequeno, necessito da tua ajuda, Jesus. Quando nós reconhecemos as nossas fragilidades e colocamos os nossos olhos no Senhor.
como Josafá diz, os nossos olhos estão postos no Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo quer ensinar a Timóteo. Olha, Timóteo, você é jovem. Possa ser que alguns aí desprezem por você ser jovem. E esse ser jovem aí na tradição judaica aí, né, pastor? Até 40 é jovem, né? Não sei quantos anos ele tinha, né? Mas para quem tem 40, se sinta jovem, amém? Mas meus irmãos, Timóteo, aqui, um jovem pastor, e o apóstolo Paulo tem o desejo de instruir a Timóteo, para que ele, mesmo diante as dificuldades a qual lhe esperava, ele permanecesse fiel àquilo a qual ele aprendeu. E ele vai dizer no verso de número 8: portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo do sofrimento a favor do Evangelho. Essa era a carta a qual o apóstolo Paulo escreve, eram esses os conselhos a qual o apóstolo Paulo dava para Timóteo. Não se envergonhe. E aqui quero deixar para os nossos adolescentes: não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Seja crente, não tenha vergonha de declarar que você é servo do Deus Altíssimo. Muitas das vezes nós nos conhecemos como crente na congregação, mas será que você, no prédio onde você mora, na escola onde você estuda, no seu trabalho, eles conhecem você como crente? Será que você carrega em você o testemunho do Evangelho, ou o testemunho do nosso Senhor? Estava eu um dia, como trabalho em cozinha, estava eu pela manhã, meu trabalho correndo ali para fazer os meus afazeres de uma cozinha, como todos sabem, a correria numa cozinha. E eu pela manhã, todos no meu trabalho sempre souberam que eu sou crente. É tanto que muitos não sabem o meu nome, é só irmão, o irmão. E não só aqueles que trabalham comigo, mas as lojas do lado também conhecem, ali tem um irmão. E eu lembro que um dia eu estava de manhã, pela manhã, trabalhando na cozinha, eu estava batendo massa, estava eu e o ajudante naquela correria. Chegou um empresário, dono de uma contabilidade, que fica ao lado do restaurante onde eu trabalhava, onde eu trabalhei 5 anos. E eu lembro que ele entrou no restaurante pela manhã, 7 horas da manhã. Ele entrou, foi direto para a cozinha e disse assim: quero falar com o irmão. E eu até me assustei, 7 horas da manhã, um contador vindo me procurar, pensava que tinha sido demitido. E ele chega e disse: irmão, por favor, eu quero te pedir um favor. Tem como você vir fazer uma oração por mim? Na mesma hora, meus irmãos, eu não vou mentir, eu não lembrei nem que eu era crente na hora. Olha para ver, que às vezes até a gente esquece, não é? Tanto a fazer ali, eu disse: meu Deus, esse homem vem 7 horas da manhã, cheio de coisa para me fazer. Mas na hora o Espírito Santo me lembrou da mensagem, do testemunho a qual nós carregamos na nossa vida. Naquele momento eu disse: vamos lá orar. Era até um japonês, uma bênção, né? E ou seja, nós devemos, meus irmãos, entender que nós não devemos nos envergonhar. Nós devemos carregar em nós o testemunho do nosso Senhor. E era estes os conselhos a qual o apóstolo Paulo dá a Timóteo. O apóstolo Paulo estava preparando Timóteo para algumas situações a qual ele poderia enfrentar. E nós vamos ver aí, meus irmãos, no capítulo de número 3, por favor. Capítulo de número 3. O verso 1 vai dizer: mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, olha adolescente, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O apóstolo Paulo aqui estava preparando Timóteo para esses tempos. E a palavra do Senhor nesta noite para você
é que em tempos difíceis você se prepare para ser um crente forte. Em tempos a qual muitos não querem ouvir esta mensagem, mas que você se coloque como uma testemunha, como coluna do Evangelho. Estas eram os conselhos do apóstolo Paulo. Capítulo 4, verso de número 3. Vai dizer: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O apóstolo Paulo dá todas essas instruções a Timóteo para que quando ele se depare com essas coisas, com essas circunstâncias, ele permaneça firme naquilo a qual ele aprendeu. Capítulo de número 3, verso de número 10, vai dizer: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, e também as minhas perseguições, os meus sofrimentos, as quais tive de enfrentar em Antioquia e em Icônio. O apóstolo Paulo vai dizer para ele, para Timóteo: olha, você tem testemunhado os meus sofrimentos. Era como o apóstolo Paulo estivesse dizendo: olha, você sabe o quanto eu sofro pelo Evangelho, mas você que tem aprendido comigo, permaneça firme a esta mensagem. Permaneça fiel à mensagem a qual nos foi confiada, ao tesouro a qual nos foi confiado. A mensagem da salvação, ela não foi confiada àqueles que estão no mundo. A mensagem do Evangelho, ela não foi confiada para aqueles que estão nos seus em grandes impérios, não. Essa mensagem, ela foi confiada para os nossos adolescentes. Essa mensagem, ela foi confiada para as nossas irmãs. Esses tesouros foram confiados para a congregação do Glicério. E esta mensagem nós devemos carregar, não se envergonhando. O apóstolo Paulo vai dizer, no capítulo de número 3, o verso de número 14: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras. O Timóteo, ele tem o prazer e o privilégio que muitos de vocês adolescentes têm. Teve a sua mãe e a sua avó crente, mulheres de fé. Eu não tive esse privilégio. Aceitei Jesus com 17 anos e não tive o privilégio de ter familiares crentes. Foi Deus na minha vida e os irmãos da igreja que me ajudaram. Mas muitos dos nossos adolescentes, glória a Deus por isso, têm pais crentes. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, você sabe de quem você aprendeu isto. Você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, me chama a atenção quando ele escreve esta carta, porque ele poderia muito bem dar outras instruções a Timóteo. Dizer: olha, sabe a igreja que você está dirigindo? Eu sou o pastor presidente e agora você é o pastor presidente. Não. Ele não se preocupa com essas coisas, com coisas que são palpáveis, não. O apóstolo Paulo, ele não se preocupa com coisas que são momentâneas. Por isso a importância dos pais ou dos irmãos sempre ter essa preocupação de compartilhar essa mensagem para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para as nossas crianças. Porque esta mensagem, este tesouro a qual nos foi confiada, Paulo foi preso, mas a mensagem ela não foi presa. Paulo estava no cárcere, mas a mensagem estava progredindo. Ele estava preso, mas Timóteo estava pregando.
Ou seja, a preocupação do apóstolo Paulo para com Timóteo é de lhe instruir com coisas que não estão longe do alcance do homem. Mas aquele que foi alcançado pela mensagem do Evangelho, vivencia pela fé. Vivencia isto pela graça de Deus, a qual nos foi confiada. E o apóstolo Paulo dá essas instruções para Timóteo, para que ele permaneça, para que ele não se embarace com coisas desta vida. A palavra de Deus para nós nesta noite é esta: que nós não venhamos nos embaraçar com coisas desta vida. E o verso 6 do capítulo 1 diz: por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que há em você. Que nesta noite você busque de Deus reavivar o dom de Deus que há em você, adolescente, que há em você, obreiro, que há em você, irmãs. Algo me chama a atenção no verso número 6 do capítulo 1, a qual nós lemos: que o dom que está em você não é seu, mas a responsabilidade deste dom se desenvolver é sua. Mas como? Buscando, orando, jejuando, vindo para a escola bíblica, buscando aprender mais de Deus. Busque, adolescente, mais de Deus. E assim o dom que está em você, que não é seu, é de Deus, será reavivado. E esta palavra reavive no grego, no original, quer dizer fogo que sobe com vida. Este avivamento a qual nós queremos, meus irmãos, não é um avivamento momentâneo, a qual quando depois da bênção apostólica nós esquecemos até do que foi cantado ou pregado. Este avivamento tem que ser um fogo que suba dentro de nós com vida. É vida que nós necessitamos. Para como o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: em tempo ou fora de tempo, pregue a palavra. E para que isso nós venhamos fazer, nós necessitamos deste avivamento. Não um avivamento momentâneo. Quem se lembra da mensagem que foi pregada ontem na Bela Vista? Eita, né? Mas este avivamento a qual o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo é um fogo vivo, é um fogo vivo. Não que os louvores não sejam bons, eu amo louvor. Meu trabalho, eu boto uma caixinha que quem está lá fora ouve os louvores. Mas nós devemos entender que nos momentos difíceis não há louvor. A Shirley Cavalhais não está lá cantando para você. A Eula Cris não está lá cantando para você. Mas o dom de Deus, o dom de Deus que há em você, ele vai subir como subir como um fogo vivo. E eu quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus, para nós encerrar o tempo. Meu Deus do céu, o relógio não é crente, né? Eu quero te convidar, não para você se emocionar com o louvor, não, mas que os nossos adolescentes medite no que o apóstolo Paulo dizia para Timóteo: por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que há em você. Nossos obreiros, que nós venhamos reavivar o dom de Deus que há em nós. As nossas irmãs, que elas venham buscar este avivamento e reavivar o dom de Deus que há em nós. Eu quero te convidar para você orar juntamente comigo, não dizendo: Senhor, eu quero falar em línguas porque eu ainda não falo. Não, eu quero que você diga: Senhor, que essa chama, a qual está quase se apagando, às vezes ela tem dia que se apaga, tem dia que está acesa, mas eu quero que essa chama, ela possa reavivar em meu coração, que esse reavivamento seja um fogo vivo, e que nos momentos difíceis da minha vida me leve a adorar a Deus, me leve a pregar a mensagem, quando muitos me desprezarem, como o apóstolo Paulo estava agora preso, desprezado, mas que eu pregue a palavra, que eu lembre daqueles a qual estão sofrendo também, e eu ore também por eles. Que você ore e peça ao Senhor este avivamento. Soberano e maravilhoso Deus, meu Senhor e meu Jesus, estamos aqui, Senhor, nesta noite,
para louvar e bendizer o teu nome. Senhor, nós necessitamos da tua ajuda, porque quando nós olhamos para nós, Senhor, nós não vemos força, mas Senhor Jesus, eu sei, Senhor, que o avivamento, ele vem de Ti, ó Senhor. Quando nós colocarmos os nossos olhos postos no Senhor, o Senhor nos ajudará, o Senhor reavivará o dom a qual há em nós, e que o Senhor nos fortaleça nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, nos momentos de lutas, nos momentos de adversidade, ó Senhor. A Tua igreja, os nossos adolescentes, eles estejam de pé, Senhor, e que o Senhor use para a honra e glória do Teu nome. Esta oração que eu faço em nome de Jesus. Tudo está perdido. Renova, Senhor, o amor do irmão que está ofendido. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova, Senhor, a aliança, como nos tempos antigos. Renova, Senhor, hoje aqui. Renovação quero sentir quando tua mão me tocar. Então a minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se a minha alma suporta a começar. Não se abraçam. Renova, Senhor, o fervor que provém lá do trono da graça. Renova, Senhor.